Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam Programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio desta semana do Papo de Quinta. E o Papo de Quinta de hoje vai falar sobre vida. Eu gostaria que vocês começassem refletindo. Quando nós temos uma pessoa idosa em casa, a gente cuida ou a gente coloca na rua? Quando nós temos uma pessoa doente, nós cuidamos ou colocamos para fora? Se você mudar de residência, vão todos os integrantes do seu núcleo familiar ou você deixa algum para trás? Você tem uma criança em casa, ela faz bagunça, faz xixi, faz cocô, você vai a um terreno baldio e abandona essa criança? Por que então que tantas pessoas fazem isso com animais? Qual é o conceito de vida? O ser humano tem vida, o animal não tem vida? Hoje em dia fala-se tanto que todas as vidas importam. Será que para todos, realmente, todas as vidas importam? Por isso que no Papo de Quinta de hoje nós estamos recebendo a Márcia Maturo, que, como todos sabem, ela é a precursora do movimento da causa animal no município de Guariba, para falarmos de vida, de responsabilidade, de saúde pública e, acima de tudo, de conscientização. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente ao Portal Guariba Acontece por esse espaço, por essa oportunidade, e também a você, Fabiana, e também ao Bruno, que sempre apoiaram e abraçaram essa causa junto conosco. Márcia, esse assunto é um assunto comovente, na realidade. Você me conhece, o Bruno, tantas pessoas em Guariba, né? Nasci em Guariba, então todo mundo sabe o vínculo, o apreço que eu sempre tive pelos animais. E nós vemos, através das suas postagens, dos seus trabalhos, situações muito caóticas. Mas nós vamos chegar nisso. Conta para o nosso público como surgiu em você esse gosto por cuidar dos animais abandonados e há quanto tempo você dedica a sua vida a essa causa? Tudo começou em 2009, eu estava no último ano de faculdade. Eu sempre morei com os meus pais, estou encalhada, digamos assim, né? Eu sempre brinco com essa questão, estou com os meus pais até hoje, nos damos muito bem. E meu pai sempre, assim, controlou isso em mim. Eu nunca podia ter um animal dentro de casa. E na época, a minha ex-sogra comentou comigo: Márcia, se você não pode ter um animal na sua casa, por que você não cuida dos animais de rua? Você vai estar em contato com os animais e vai estar ajudando os que mais precisam. Aqui em Guariba, a gente está tentando implantar um local, um canil municipal, recente, tem aproximadamente 3 meses. Por que você não vai até lá e veja como funciona? E foi o que eu fiz. O Júnior, que é o veterinário do município, concursado, era a pessoa responsável. Eu fui com ele e de lá para cá nunca parei. Não deu certo esse local, justamente por tudo isso que você citou, que as pessoas não têm consciência, descartam. Então, eles não veem um canil municipal como um local de extrema necessidade para animais abandonados, doentes. As pessoas fazem do canil um depósito de animais. E eu acho que a pandemia foi a prova para a gente sentir na pele o que é ficar preso, porque todo mundo ficou estressado, teve seu psicológico abalado por ter que fazer isolamento social. Os animais não são diferentes. Então, eu sempre fui... aliás, quando eu comecei a ser cuidadora de animais, protetora, eu entrei já com essa ideia de canil, até a gente se aprofundar no assunto, conhecer de perto um canil e entender que ninguém é feliz preso. As pessoas e os animais são felizes livres. Além da liberdade, conversando com você, eu mudei de opinião a respeito de um
possível canil municipal. Porque antes eu pensava, nossa, bem que Guariba poderia ter um canil. Mas você me explicou e realmente o ser humano sábio é aquele que está sempre disposto a aprender. E você me ensinou isso e eu vou levar para a vida. Se nós tivéssemos um canil em Guariba, o número de animais abandonados seria muito maior. Por quê? As pessoas iriam abandonar pensando, tem o canil mesmo, eles que se virem. Porque, infelizmente, a população, que é a responsável, sim, por essa questão, quem solta os animais? A população. Ela acha que as pessoas que cuidam, que abraçam essa causa, assim como você, têm obrigação. E ninguém tem obrigação de nada. Eu não tenho obrigação de cuidar do seu filho. A Márcia não tem obrigação de cuidar do seu pai. Eu não tenho obrigação de cuidar do seu cachorro. O que é feito é um trabalho voluntário, não é isso? Exatamente. E foi até interessante o que você citou no começo sobre mudar de residência. Tem muita gente que vende a casa, o meu familiar morreu, os animais ficaram e eu vendi a casa. Nunca ofereceram o dinheiro da casa para nós, nunca ofereceram um imóvel para nós, oferecem apenas os animais. Então, ao invés das pessoas valorizar, as pessoas precisam valorizar o grupo de protetores que tem no município e somar, porque quanto mais gente empenhada em ajudar, menos sobrecarrega e os mais beneficiados com isso são os próprios animais. E a população também, porque envolve saúde pública. Quanto mais animais, mais riscos de leishmaniose, de sarna, de raiva, que são zoonoses, que são doenças que transmitem. Então, assim, todo mundo ganha com isso. E outra coisa muito importante, Márcia, que você mencionou, além da saúde pública, é o fato de Guariba ter um grupo de proteção animal liderado por você tão sério. Porque eu tenho conhecimento de uma cidade, imagina quantas que não tem no Brasil, de pessoas que se dizem protetores de animais e que arrumam um lugar lá muito mal feito, começa a acumular os animais lá eles estão com carrapato, eles estão doentes, eles estão com sarna. Esse caso específico, eu soube que animais morrem, ficam lá mortos 4, 5 dias, e a pessoa se diz na cidade em questão como um protetor da causa animal. Ser protetor de causa animal não é isso, por isso que a cidade tem que ter muito orgulho e gratidão por vocês. A próxima pergunta, eu gostaria que você comentasse a respeito do seguinte: quando um ser, que na minha concepção ele não pode ser chamado de humano, abandona um animal na rua, esse animal ele está de um jeito. A rua, os dias, o tempo, a fome, o frio, as situações cotidianas, as viroses, vão fazer esse animal se transformar em um outro animal. Que eu até comentei com o Bruno, ele colocou, vocês vão ver nas imagens aí, algumas imagens de animais que recentemente foram socorridos pela Proteção Animal de Guariba, a forma com que eles foram encontrados. Certamente eles não foram soltos daquele jeito. E certamente muitas pessoas passaram por aquele animal e ninguém fez a sua parte na sociedade. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Então, do mesmo jeito que tem as pessoas que gostam de ajudar crianças, idosos, também tem as pessoas que gostam de ajudar os animais. Só que gostar de ajudar também não é delegar. Eu vi esse animal aqui, vou ligar para a proteção animal. A pessoa vai embora, liga, olha, eu passei em tal endereço, tem um animal assim, assim, assado, tá? Eu não pude parar porque eu estou atrasada para o trabalho. A pessoa acha que já contribuiu com a parte dela, e não é assim. A gente está falando de um grupo de voluntários, todo mundo trabalha, tem suas casas, vida pessoal, família, filhos, marido. Então, existe essa diferença também. Não sobrecarregar os protetores, como eu citei. Existe diferença entre protetor e acumulador de animal.
Também tem essa questão. Às vezes a pessoa acha que ficar catando todos os animais da rua e levar para casa dela, não olhar carrapato, não vacinar, não ver pulga, não castrar, acha que está fazendo bem só porque tirou o animal da rua. E não é bem assim. Existem muitos lugares, Guariba não é diferente, a gente chama de animais comunitários, que os moradores da rua podem cuidar. O que custa colocar uma casinha, amarrar, né? Porque infelizmente também tem as pessoas que roubam. Amarra numa lixeira, numa árvore, se junta, compra ração, compra um remédio bom de pulga e carrapato, que custa em média R$100. Quantas pessoas moram em um quarteirão? Se cada um der 5, 10 reais, consegue comprar, consegue alimentar o animal, deixar ele protegido. Castração, a gente tem castração de graça no município. Guariba é muito diferenciada em relação a isso. Eu sou protetora há 15 anos e de quando eu sou protetora existe a castração gratuita. Então, isso é cuidar de animal, é cuidar do bem-estar, zelar pela saúde e proteção dele. Como, por exemplo, você falou de esse animal gera outro animal. A gente castra uma cachorra, mas se a gente deixa de castrar uma, ela gera em média de 6 a 8 vidas. Então, não adianta eu castrar uma enquanto tem outra gerando 6, 8 vidas. A gente enxuga gelo. Então, é importante ter esse comprometimento e ajuda da população. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. A população precisa nos ajudar. Contem assim com o nosso apoio, mas somam junto com a gente. Porque sozinho a gente não dá conta. E como eu falei, uma coisa, gente, que eu evito fazer. Tem muita gente que vem morar em Guariba e já pede para adotar animal. Eu vejo que é DDD de outro estado, eu não costumo doar de início. Porque às vezes a pessoa não se adapta no município, resolve ir embora, o animal fica. Eu posso falar que fica, porque sou eu que procuro. Eu adotei com você, mas vou ter que voltar para o meu estado. Tem como você vir pegar? Desse jeito, como se fosse um objeto, como se o animal não sofresse com a ausência do tutor. Então, eu sou contra também esse tipo de coisa. Eu posso falar porque eu sou linha de frente no município junto com o meu grupo e só nós sabemos o que a gente passa no dia a dia. Com essa irresponsabilidade. Todo mundo acha bonito, quer ter uma companhia, mas existe também um lado frio da pessoa de deixar para trás como se fosse só um animal, um objeto, como se não existisse dor, frio, fome, sentimento. Então, a gente faz uma triagem, como você citou, o nosso grupo, graças a Deus, é um grupo que tem credibilidade no município, nós temos transparência, como acabei me envolvendo em política nos últimos 4 anos, sou protetora há 15, não uso nada da minha conta para receber nenhum tipo de doação. Quem usa são as meninas do grupo. Era a Carol, mas a Carol acabou de ter bebê, então a Graziele que está cuidando no momento. Só que também a gente sempre cita o local que está o animal. Só a pessoa ir até a clínica ou falar para a gente, gostaria de ver pessoalmente esse animal. Nós vamos mostrar, vamos apresentar recibo. Às vezes, nós comentamos entre nós mesmos, a gente se cobra de não, assim, postar todos os recibos, porque é muita correria, trabalho, é vida pessoal, ficar quebrando cabeça para conseguir arrecadar valor, e às vezes a gente acaba esquecendo. Eu posto muito em grupo de WhatsApp, mas às vezes nas redes sociais acaba esquecendo, eu e o meu grupo, de prestar contas para a população em relação a isso, por questão de transparência. Mas também, como eu falei, sempre esteve com a clínica, tanto a gente costuma levar no Júnior, na Cássia e na Lívia, né, na Quatro Patas, no Ivan. A Ana Elisa também tem ajudado com algumas situações de alguns animais. Então, assim, nós temos veterinários bons e parceiros que sempre estiveram com as clínicas de portas abertas para receber a população, nós protetores. Então, é importante esse trabalho em conjunto. Você mencionou a questão da adoção, né? Quando a pessoa vem morar em Guariba, de imediato não adotar um animal pelo fato da adaptabilidade no município. E o termo adoção não é difícil de ninguém entender. Muito provavelmente você que está assistindo esse programa, para você tudo que a gente está falando aqui não sirva, porque você tem essa consciência, mas por favor, compartilhe. Às vezes você conhece alguém que já cometeu um ato bárbaro de abandonar um animal. Um animal é uma vida indefesa, assim como uma criança. Quem abandona, quem judia, quem maltrata um animal, eu não confiaria uma criança nas mãos dessa pessoa, porque é tão indefesa quanto. A adoção, quando nós adotamos
um ser humano, um filho, nós entendemos que a gente vai ter responsabilidade sobre aquela vida. Com o animal é a mesma coisa. É uma vida que está em suas mãos. Você não é obrigado a ter. Acredito que tenha muitas pessoas que gostariam de ter um animal, ou até mais de um, mas tenha consciência. Fala, olha, no momento eu não tenho tempo para dar atenção, não tenho recursos para alimentar, para vacinar, para vermifugar, para castrar, porque isso é o mínimo se estiver tudo bem, é um ser vivo, pode ficar doente. Essa questão da consciência de não querer ter porque vê o outro ter. Exatamente. Às vezes as pessoas vêm com um filho adotar algum animal, algum filhote, principalmente com filhote isso acontece. Aí ela fala, eu acho que eu vou levar 2 porque para fazer companhia, ou então tem 2 filhos e resolve adotar 2 cachorros, um para cada um. Aí eu falo, olha, filhote corre risco de ter parvovirose. Se tiver parvovirose, você vai gastar uma média de internação aí de R$1.000. E um passa para o outro. Você tem R$2.000 para gastar, caso os 2 fiquem doentes? Aí a pessoa, é o choque de realidade. Então eu vou levar só um. O nosso trabalho é esse. Por quê? A pessoa não é obrigada a saber, quem nunca teve cachorro principalmente, não vai saber quanto custa. Então a gente está aqui para isso, para orientar. Às vezes as pessoas falam, é muito burocrático adotar com vocês fazem muita pergunta. Não é, porque a gente quer evitar justamente isso. Eu não estou querendo me livrar do animal. Vou doar logo porque dá trabalho. Não, eu quero doar ciente de que daqui 1, 2 anos ou daqui a alguns meses esse animal não vai voltar para mim doente ou a pessoa vir me pedir ajuda. Porque eu já tenho a demanda grande para atender, que é um trabalho voluntário que a gente faz. E como eu falei, até acabei não concluindo, o nosso grupo ele tem tanta credibilidade que no mês de janeiro, eu falo que assim, Deus fecha uma porta e abre outra, e isso eu sou prova viva disso. Em janeiro é um mês que nós não temos castração, porque o veterinário tira férias, ele é CLT, ele tem que tirar férias. Esse ano, mesmo não estando vereadora, uma pessoa, não vou citar nome, me procurou para apadrinhar a causa no município. Então, ela pagou todas as castrações que apareceram em janeiro, foram mais de 100 castrações. Essa pessoa gastou aí, só para vocês terem uma noção, uma média de R$30.000 com castração e casos graves que nós atendemos. Óbvio que a gente não passou todos os casos, porque eu não gosto de abusar das pessoas, não é porque ela ofereceu ajuda no mês de janeiro que eu ia empurrar tudo para ela. Então é uma média de 30 mil. Se nós não tivéssemos credibilidade, alguém gastaria esse valor conosco? Não, mas o nosso trabalho foi indicado e nós fomos chamados para conversar com essa pessoa. E também, enquanto eu fui vereadora, eu recebi umas 4 ou 5 cidades de pessoas, tanto que também eram políticos ou protetores voluntários, porque eles tinham Guariba como referência na causa animal, pela organização do meu grupo na cidade. Então, olha onde chegou o nome do nosso município devido a esse grupo de pessoas honestas e empenhadas, que é o grupo da proteção animal. Então, assim, credibilidade também é importante, porque infelizmente, como a Fá citou, tem muitos municípios que as pessoas usam a causa animal para se beneficiar, principalmente politicamente. Tem muita gente que, eu vi que ela se candidatou pela causa animal, teve bastante voto, vou fazer o mesmo. Começa a trabalhar ou no ano de eleição, ou 2 anos antes. Gente, a pessoa, para fazer o bem, tanto para pessoas, projeto com pessoas ou com animais, não precisa ocupar cadeira nem em Câmara e nem em Prefeitura. Basta ter iniciativa, boa vontade, qualquer um pode fazer o bem. Agora, porque a pessoa não é política, ela não pode ajudar? Então, assim, isso não existe. Muita atenção a essas questões também, porque tem muita gente que se aproveita. E as pessoas confundem muito, né? O fato de repente, a pessoa estar ocupando um cargo político, ela ter obrigação de certas coisas que ela não tem. Eu costumo falar, nós não vamos entrar na seara política aqui, mas eu até comentei com o Bruno, a população, não estou falando de Guariba, tá? Estou falando do Brasil. Ela não tem consciência de qual é o papel do vereador, tá? Então não tem obrigação nem disso, nem daquilo. Dá um Google lá, procura o que cabe ao vereador
para se de repente vocês ouvirem um não, vocês saberem que não é por maldade. E também assim a pessoa não vende o voto, né, achando que vai votar porque a pessoa vai ter obrigação, porque ela não tem obrigação de nada, tá? A não ser do que cabe ao cargo que ela ocupa. Márcia, uma outra coisa que é interessante nós comentarmos é aquela questão, você até mencionou no início, o seu pai, vocês não tinham animais em casa. Quem não tem animal em casa tem todo o meu respeito. Ninguém é obrigado a ter, ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a padrinhar, a gastar. Assim como um casal não é obrigado a ter filhos, uma mulher não é obrigada a ser mãe, só que nem por isso ela vai sair judiando de crianças, nem por isso ele vai sair judiando de animais. Portanto, o demérito não está em não ter, está em ter e não cuidar, em maltratar, em manter acorrentado, com fome, no sol, na chuva, no frio, abandonar. Agora, quem não tem, está de parabéns, é consciente. Com certeza. Isso é muito importante. E às vezes, assim, a gente posta muito em rede social, em grupos de WhatsApp, justamente por conta dessa questão. Às vezes a pessoa não quer ter em casa, eu não quero ter em casa porque eu fico o dia todo fora, não tem tempo para cuidar, o animal vai ficar sozinho. Mas a gente pede ajuda não só financeira, a gente precisa de ajuda de mão de obra e também de divulgação, porque às vezes você ali não está em um mês que você não consegue ajudar, mas se você postar, através da sua postagem, alguém se comove com aquela situação e doa. Então a divulgação já é uma ajuda para nós, isso já é importante para nós, e é algo que o Portal Guariba Acontece sempre fez, sempre divulgou o nosso trabalho. E nós entendemos, a partir do momento que nós convidamos a Márcia para participar desse episódio com a gente, que o grande sucesso da causa animal está na diminuição do número de casos atendidos. E não falar atendemos 100 casos este mês. Muito pelo contrário. Onde está a conscientização? A partir do momento que a população ela é uma população conscientizada, os casos vão diminuindo. Tão logo vocês que são voluntários e que dependem de doações poderão atender aqueles casos que fatalmente surgirão. Eu também não vou vender uma ilusão para vocês que a gente vai fazer uma divulgação para não ter mais casos no município, porque não existe, aqui ninguém vende ilusão. Quando a Márcia fala para uma pessoa se ela vai ter R$1.000, R$2.000 caso um filhotinho venha contrair parvovirose, não é porque ela não quer que aquele animal seja adotado, é porque ela não está vendendo uma ilusão. Ela não vai falar, leva sim, é lindo, é maravilhoso, é uma delícia ter um cachorro. Então, o objetivo não é esse. Não mesmo. E conscientização, quando a gente fala de conscientização, quais as principais formas de evitar tudo isso? Abandono, maus tratos. Muita gente recentemente, esse ano mesmo, começou a me mandar vários links do governo federal divulgando o cadastro PET do animal. Eu até gravei um vídeo no meu Instagram explicando, gente, isso não é a solução, isso é só bonitinho. É bonitinho caso alguém assim acaba perdendo seu animal, a pessoa acha e fala, é meu, a pessoa fala, não é, tem como identificar pelo cadastro PET. Mas para inibir os crimes de maus tratos, ao aumento da população de animais, não é essa a solução. Para nós protetores, qual que é a solução? Essa conscientização da população de não deixar procriar. Tem muita gente que a cachorra entra no cio para não ter trabalho no portão, solta para a rua. São 14 dias de cio, são 14 dias correndo o risco de derrubar bicicleta, moto, por conta do transtorno, algum carro atropelar sem querer. Os animais brigarem entre si por posse da fêmea e acionarem o nosso grupo, que é onde entra mais gastos. Então, evitar procriação, ter consciência da importância de castrar o seu animal. Deu tempo, deu 6 meses, castra. Esse negócio de tem que tirar a primeira cria para castrar, mentira, não precisa, muito pelo contrário.
A cachorra prenha, ela ainda corre o risco de não conseguir dar cria sozinho e você ainda gastar em torno de R$1.000 com uma cesárea. Estou falando um valor aproximado porque esse valor oscila e ele varia de acordo com o peso animal. Então, quando a gente fala de proteção animal, a gente não está falando só de colocar água e comida. Isso é o mínimo que eu acho que as pessoas deveriam fazer por empatia, por respeito, porque ninguém é obrigado a gostar, mas é obrigado a respeitar. Então, como que evita isso? Olha sempre em orelha, debaixo dos bracinhos, no meio das patinhas, para ver se não tem pulga, carrapato. Não espera infestar de carrapato. Vê o animal... Às vezes a pessoa acha que ele está engasgado e não está, ele está com tosse. Essa tosse pode desenvolver uma gripe, uma pneumonia, uma sinomose, que em 90% dos casos o animal morre. A pessoa gasta e o animal morre. Como que previne isso? Vacina importada, e tem que vacinar uma vez por ano. Às vezes as pessoas vacinam uma vez e esquece. Gente, não pode esquecer, tem que vacinar todo ano. Acontece muito o seguinte, esse ano tem surto de sinomose. Aí as pessoas ficam com medo e vacinam. Aí o ano que vem, tá tudo bem, ela esquece de vacinar. Aí no terceiro ano, pronto, vem o surto de novo porque falhou a vacina. Então atenta, é como se fosse uma criança. Castrou um animal, deu uma ração boa, medicou contra pulga e carrapato, castrou, gente, vocês não vão ter gasto. O barato sai caro. Não adianta. Se você deixa procriar, você vai gastar um horror de ração, de remédio de verme, de remédio de pulga e carrapato. Então, às vezes é muito mais barato você até pagar uma castração do que gastar depois com ração, com animal doente, com clínica. Então, são essas questões que nós tentamos passar para a população. E também o que eu acho viável, quando o governo implantar castração em todas as cidades do país, a gente não está falando de cidade, a gente está falando a nível nacional. O governo deu suporte, dinheiro para que todos os prefeitos, estados, né, os governadores tenham condições de castrar os animais do município. E a partir do momento que o governo implantar a causa animal e meio ambiente no conteúdo escolar, aí sim o governo vai estar contribuindo para a causa. Não fazer um cadastro bonitinho de animal, porque quem vai fazer o cadastro? As pessoas que já cuidam, que já gostam. Ou seja, nos crimes de maus tratos isso não vai impactar. Não é isso que nós precisamos, nós protetores. Então, não se iludam com essas questõezinhas, gente. O que importa é conscientização desde criança e castração. Uma vez eu dei palestra para uma turma de crianças de aproximadamente 5, 6 anos. Quando eu falei da importância da castração, o menininho falou para mim, tia, como que eu faço para castrar minha gata? Porque toda vez, eu vou falar para o meu pai, porque toda vez que ela dá cria, ele coloca os filhotinhos e joga no rio. Então, a criança vê o pai fazendo isso, ela acha que é normal. Então, é importante, já que muitos pais, infelizmente, acabam não orientando seus filhos, dando até mau exemplo dentro de casa, a gente conseguir, no conteúdo escolar, implantar e conscientizar. E também fazer palestras. Nós, mesmos protetores, podemos, de todos os municípios, fazer palestras nas escolas, de forma voluntária, não precisa de remuneração. Eu me ofereci para todos esses municípios que vieram aqui a ir gratuitamente na cidade de cada um deles para palestrar. Aqui em Guariba quero fazer isso também, era para ter feito no meu mandato, mas infelizmente não consegui porque a demanda, como você falou, as pessoas não sabem a real função do vereador e a gente acaba se sobrecarregando com algumas coisas e o que de fato seria eficiente para o município a gente não consegue realizar. Esse exemplo que você deu, né, de pegar os filhotinhos e jogar no rio, é lógico que o ideal é tudo que a Márcia falou, é tudo que tem que ser feito, é o mínimo que tem que ser feito. Só que, aconteceu, a cachorra tá prenha, a gata tá prenha, tá grávida, não importa o termo que você usa, pegou cria, a gente fala no dia a dia, isso não importa. Nasceu, vamos cuidar, esperar desmamar, fazer uma divulgação para uma adoção responsável. Esse homem que jogava os gatinhos no rio, já pensou se a mãe dele tivesse jogado ele no rio também quando ele nasceu? Olha, desculpa, mas eu acho que teria sido um favor. Porque, olha, meu ponto fraco são os animais. Eu ajudo muitas pessoas, eu trabalho na área da saúde na Santa Casa há 22 anos, mas a minha bandeira é a causa animal. Como eu falei, do mesmo jeito que tem quem ajuda crianças, idosos, a minha missão aqui
é trabalhar pelos animais. Então, eu acabo respondendo sua pergunta, acho que seria um favor. Com toda certeza, mesmo porque, como eu iniciei esse episódio, nós estamos falando aqui de vida, tá? Todas as vidas importam, é a base do momento, todo mundo fala de inclusão, eu acho que está certíssimo, apoio, ser humano é ser humano, não tem que ter distinção entre ser humano, mas também não tem que ter distinção entre ser vivo. Ah, eu vou priorizar tal vida porque tal vida não importa. Importa sim. E a partir do momento que todos tiverem essa consciência, provavelmente as coisas vão andar de uma forma melhor, não a ideal, mas melhor. Márcia, falamos bastante, é um assunto que eu me envolvo também, porque torna a repetir, trata-se de vidas e eu não admito que uma pessoa fale que a vida de uma espécie é mais importante que a vida de outra espécie. Eu acho que esse ser humano é que não merecia ter vida. Mas eu gostaria de comentar com você o seguinte: nós, voltando aos casos assim muito impactantes, às vezes eu vejo os vídeos, as fotos, eu falo, nossa, como que a equipe da proteção animal tem forças para chegar e ver aquilo. É como um médico, um socorrista. Na sua trajetória de protetora, qual foi o primeiro caso que você viu e que você literalmente não dormiu aquela noite? Eu presenciei uma briga entre dois animais de porte grande quando existia justamente a tentativa de implantação do canil municipal. Era um fila e um pitbull. Eles se atacaram por estresse, um de um lado, eles estavam separados, um de um lado, outro do outro, pois eles se comiam vivos através dessa cerca que os separavam. Então, assim, isso me abalou muito o estresse do animal e eles não podiam ser, assim, sacrificados. Há 15 anos atrás, gente, hoje não faz isso, mas há 15 anos atrás, às vezes acabava tendo que sacrificar quando, de todas as formas, tentava adoção ou o animal atacava o próprio proprietário. Ninguém queria. Se ele atacou o dono, quem que vai querer arriscar e dar lar temporário para esse animal? Mas como ele tinha atacado o dono, tem uns 15 dias de observação, acho que 10 ou 15 dias, não me recordo. E então esse animal precisa ser observado. Então foi a primeira cena que me impactou. E também uma vez um animal que morreu vítima de corrente. Nós chegamos, a pessoa pediu ajuda, quando nós chegamos no local, o animal já estava morto por enforcamento, devido à corrente. Um quintal enorme, uma casa fechadinha, casa boa, carro bom. Não estou julgando pela aparência, mas assim, um quintal enorme e um único animal. Não tinha motivo nenhum para manter ele numa corrente de 1 metro. Sem cobertura, ele estava com as patas queimadas. Esse caso repercutiu muito, tivemos mais de 100 mil visualizações na época. Então, assim, foram os 2 casos que mais, assim, me tiraram o sono, me fizeram ficar muito abalada. No começo, qualquer coisa me abalava, só que aí o Júnior, assim, ele é meu padrinho, né, nessa causa. Ele tudo que eu sei e onde eu tô até hoje, eu devo a ele. Ele teve muita paciência comigo, cedeu a clínica dele para mim. Então, assim, essa gratidão eu sempre vou ter por ele. Foram esses casos. E só para finalizar aquele assunto anterior, lembrando que o cio de uma cachorra e de uma gata dura em média aí de 14 dias. Então a pessoa tem tempo para evitar que essa cria seja gerada. Outro ponto, né, também que me impacta muito, por isso até que eu pedi para o Bruno colocar as imagens, além desses casos que você mencionou, são os animais vivos literalmente estarem sendo comidos por larvas. Recentemente, vocês socorreram alguns animais que estavam nesta situação. Bicheira é meu ponto fraco. Por quê? O animal foi atropelado. Aconteceu ali na hora, ele foi atropelado. A gente socorre. O animal está desnutrido, está com doença do carrapato. Isso veio acontecendo de alguns dias, para o animal ficar debilitado. Agora, a bicheira é a pessoa, assim, um animal ser comido vivo e depender de alguém para ver a situação e poder ajudar. Muitas vezes, esses casos, eles são, assim, casos externos, abertos, que onde você consegue olhar e visualizar aquela ferida com bicheira.
Mas muitas vezes um furinho no corpo do animal entra e começa a comer ele por dentro. A pessoa só vai perceber aquela situação quando ele começar a cheirar mal. Isso com 5 dias, mais ou menos, de 3 a 5 dias. Em 3 dias, o animal já foi muito comido por dentro. Agora, você imagina, no mínimo 3 dias, você ficar sendo comido vivo a ponto de comer órgãos e você não conseguir pedir ajuda, coçar, doer. Isso não é só desesperador, isso é tortura. É uma tortura com o animal. Então, bicheira é o meu ponto fraco. Quando se fala de um animal com bicheira, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou até o local. Porque se ele está com bicheira a ponto da população ver, é porque ele já está sofrendo ali há dias, não foi de uma hora para outra. E quando o ser soltou esse animal, abandonou esse animal, ele não estava assim. Isso é consequência do que a pessoa fez. 2 assuntos para nós abordarmos. O primeiro, a preferência por animais de raça. Eu costumo dizer que amor não tem raça. Porém, nós temos observado que, mesmo animais de raça, o número de abandonos está crescendo cada vez mais. Muito, muito. As pessoas pegam um filhote lá, muitas vezes compram. Vou citar o exemplo do Shih Tzu, que é um cachorro que tem o olho grande, né, estufadinho. A pessoa, quando ela compra um Shih Tzu, ela vai pagar lá 500, 600, 800 reais no Shih Tzu. Ela não sabe que muitas vezes esse animal ele pode ter problema de visão. É uma raça muito delicada. Uma cirurgia assim de olho, muitas vezes gira em torno de 2, 3 mil reais. Aí a pessoa leva no veterinário e vê que é tudo isso. Não é que é caro, é o preço. Quando você vai comprar um animal ou adotar um animal, você tem que ter consciência do que esse animal pode precisar de demanda financeira sua. Aí a pessoa não tem dinheiro, ela abandona. Ou deixa escapar, é atropelado, vem procurar proteção animal. E isso, assim, não foi nem só no Natal e Ano Novo, porque são datas que geralmente aumentam. Mas durante o mês de janeiro, é raro o dia que não tem um Shih Tzu, um Lhasa, algum animal de raça perdido. Gente, os meus vira-latas, eu confiro eles todos os dias no meu quintal. Eu não durmo sem contar os meus vira-latas, porque além dos que eu tenho, que são meus, vai falar, Márcia, deixa os cachorros saírem. Não, é porque eu tenho os comunitários também, que é drive-thru em casa. Eles vão, comem, dormem e vão embora, sai. Eu conto até os comunitários. E os meus eu conto um, por quê? Porque eu olho para a cara deles e vejo se está tudo bem. Agora a pessoa vai dormir, não vê se o animal está no quintal, se está tudo bem. Aí no dia seguinte que vai dar falta desse animal, sabe Deus a hora. Gente, vocês podem não saber, né, por algumas pessoas, por não estarem diretamente ligando à causa. Mas tem algumas pessoas na cidade que a gente já atendeu denúncia, que pega animal de raça na rua, encontra e vende para pessoas que não têm condições nenhuma de cuidar, que o animal fica cheio de nó, carrapato, porque é um animal peludo que acaba concentrando um número maior de pulgas e carrapatos. Então, as pessoas trocam por droga, às vezes por algum alimento qualquer ali que na hora ela está com fome, com alguma abstinência de alguma situação. Não estou julgando as pessoas, mas é o que acontece. Ninguém é viciado ou drogado porque quer. A pessoa é um vício, do mesmo jeito que bebida alcoólica é um vício. Isso também é. Então, acontece. Cuidado, porque quem sofre com isso é o seu animal. Antes de adotar ou de principalmente comprar, consulta o seu bolso, o seu tempo, enfim, o que de fato demanda uma vida, como a Fabiane falou, a gente está falando de uma vida, não de um bonequinho de pelúcia, que se ficar doente, aí eu vejo o que eu faço, não é isso. Porque como é um ser vivo, eu posso ter um filho, eu tive um bebê saudável, a qualquer momento a criança pode ficar doente. Com o animal é igual, é a mesma coisa. E um outro ponto, antes de nós encerrarmos, que eu queria comentar com você, Márcia, é a respeito da adoção de animais adultos. Existe uma predileção por filhotes,
Só que existe alguns prós em adotarmos animais já adultos. Quais são esses prós? O porquê que a pessoa, ela pode, muitas vezes ela deve, é até melhor adotar um animal adulto? Gente, ó, o animal adulto, eu indico principalmente quando a pessoa pede assim para fazer companhia e muitas vezes até para idoso. O filhote, enquanto o animal adulto faz uma média de 2 a 3 vezes cocô por dia, um filhote faz umas 10. O animal adulto, ele já tem a personalidade dele formada. Quando a pessoa quer adotar um animal adulto, eu sempre pergunto, que perfil de animal você quer? Eu quero um que seja esperto para olhar quintal, eu quero um dócil para fazer companhia. Eu quero um para ficar com meu filho, porte pequeno. Então, assim, eu pergunto sempre o que a pessoa precisa para eu indicar o animal. E filhote, a gente não consegue fazer isso. Na maioria das vezes, a gente não sabe com quem a cachorra cruzou, a personalidade do pai daquele filhote. A gente muitas vezes sabe da mãe, que a mãe sempre aparece barriguda, cheia de filhote, mas o pai não. Então, não tem como a gente falar como vai ser o perfil daquele animal, que tamanho ele vai ficar. Já o adulto, ele já tem o perfil, a personalidade dele formada. Aí as pessoas falam, mas eu queria filhote para educar do meu jeito. Gente, não adianta. Os adultos, eles são educados. Como eu falei, tem uns que não são. Eu trouxe uma do Rio Grande do Sul, que tinha 1.570 animais mais ou menos no abrigo. Eu acho que eu peguei a mais atentada. Então, assim, o adulto é mais fácil da gente indicar como ele vai ficar. Como ele já está sobre os nossos cuidados, eu consigo te falar, olha, esse aqui você pode adotar tranquilo, porque é um cachorro comportado, educado. Você quer uma serelepe, porque seu filho tem 5, 6 anos, quer brincar? Indica essa aqui, porque ela é bem ativa. Então, é muito mais fácil adotar um animal adulto do que filhote. Até porque a parvovirose, que é uma das doenças mais comuns em cachorros, ela dá em filhote. Em adulto, é raríssimo. Não que não vai ter, mas é raríssimo dar em adulto. Então, você já passou esse período aí, é um gasto que dificilmente você vai ter. E ainda a parvo, muitas vezes, ela leva o animal a óbito, né? Ela mata o animal morre. Então, assim, essa também é uma das vantagens de adotar um adulto. Eles são muito carinhosos. Eu, particularmente, se hoje eu tiver que adotar um animal, é que eu não posso, porque eu já tenho muitos. Mas eu pegaria um adulto e, de preferência, idoso ou com algum histórico de sofrimento. Todos os que estão na minha casa estão lá porque eu peguei por algum tipo de sofrimento. Ele tem uma história por trás dele. Ele não está ali porque eu achei bonito e peguei. Tem essa questão. Eu sou muito suspeita para falar. No início do ano passado, nós fizemos o quadro Você e Seu Pet no GA. E meu pai até gravou, né, Bruno? Ele e o Thor. E o Thor foi uma adoção já adulta, né? Ele é, gente, enorme, da altura dessa mesa. E o meu pai, né, ficou viúvo. A minha mãe, infelizmente, faleceu há pouco mais de 2 anos. E ele fala que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi ter adotado o Thor. O Bruno passa sempre por lá e vê. E ele tem um amor tão grande pelo meu pai e vice-versa, que ninguém fala que não foi criado de filhotinho. Talvez se fosse, nem teria tanto. Então é maravilhoso ter essa possibilidade também de adotar o animal já adulto, igual você falou, com um histórico, porque parece que eles agradecem no olhar, né? O animal, ele é muito grato. Um dia que você fica com ele, ele já cria afeto por você. E quem gosta de animal também é a reciprocidade, né? Também se apega ao animal. O animal ao dono e o dono ao animal. Só lembrando que não pode esquecer da vacina. Outra vantagem. O adulto, você vacina de início 2 doses e depois o reforço 1 vez por ano. O filhote, você já entra com 3 doses de vacina. Então, também tem essa questão. 3 doses, né, no início e depois 1 vez por ano. Não pode esquecer, gente, de vermifugar e vacinar os animais todos os anos. Vermífugo de 2 a 3 vezes por ano e a vacina todos os anos. Pessoal, eu acho que o recado foi dado, muitas informações foram passadas para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, o grupo de proteção animal está nas redes sociais, vocês podem deixar a dúvida lá,
que a Márcia, os demais voluntários vão responder. No rodapé nós vamos deixar aí as redes sociais também da Proteção Animal para vocês seguirem, mas seguirem com esse objetivo, com o objetivo de compartilhar, de conscientizar e não de achar que ninguém tem obrigação de nada. De a partir deste momento, você parar e pensar, realmente é uma vida. Ou, como eu disse, encaminhar para alguém. Às vezes tem alguém que você conhece que já cometeu alguma atrocidade. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para ela refletir, porque o que ela fez já está feito, mas de repente ela não volta a cometer o mesmo ato contra uma vida. Tudo que nós queremos, que nós desejamos, é que todos os seres vivos tenham essa possibilidade de viver com o mínimo, com espaço, com dignidade, com alimentação, com abrigo contra o sol, a chuva, o frio, nada mais do que isso. Márcia, te agradecer, você sabe que você pode contar sempre com o GA para divulgar a causa, para conscientizar a população. Quem sabe daqui a algum tempo você volta para dizer que os casos diminuíram no município, os casos de abandono. Nós sabemos também que vocês, assim como a gente e toda a população, divulga muito quando tem animalzinho perdido, que é outra situação. Escapou, eu estou procurando o meu cachorro que escapou. Vamos continuar fazendo isso. Falamos muito de cachorros, gatos entram na mesma situação, mas pets no geral. Tenham consciência que o pet não é um brinquedo. Não dê filhotinho de coelho de presente na Páscoa. Não dê um passarinho para uma criança porque é bonitinho. É uma vida. Exatamente. Eu quero agradecer mais uma vez o portal, porque nesses 15 anos de trajetória de trabalho voluntário, o portal sempre esteve comigo, independente de política, porque eu acabei me envolvendo nisso, mas o portal sempre foi parceiro da causa animal, sempre divulgou o nosso trabalho. Então, assim, quero agradecer a você, Fá, ao Bruno, que também está aqui com a gente. Quero agradecer a todos os veterinários daqui do município, que sempre, assim, são parceiros, cobram um valor bem simbólico da proteção animal, porque sabem da nossa luta. E principalmente as pessoas que são voluntárias do meu grupo, que sem eles eu não estaria aqui hoje, não seria representante do município em relação a esse trabalho voluntário com a causa animal. E como a Fá falou, eles vão divulgar aí as redes sociais da proteção animal, lembrando que é um grupo de voluntários, então assim, às vezes as pessoas demoram para responder, porque todas trabalham, então às vezes demora 1 ou 2 dias para estar respondendo. Quando é assim, cobra, a gente, eu acho que tem que cobrar, porque o nosso trabalho é justamente esse, melhorar cada vez mais a conscientização e estar próximo à população para ajudar. E também, gente, sigam as nossas páginas. Se puder ajudar com R$1, 10, 5, 100, que seja. Se não puder ajudar com dinheiro, consigo ajudar com mão de obra, entre em contato, ajude a gente com mão de obra. Ou então divulgar, só de divulgar já ajuda, porque quanto maior o alcance nas redes sociais que nós tivermos, mais são as chances de entrar doação para custear aquele animal e a gente conseguir cada vez mais ajudar outras vidas que dependem de nós. Então, mais uma vez, muito obrigada e também podem sempre contar comigo. Nós agradecemos mais uma vez e, além de agradecer, nós te parabenizamos. Não só você, mas todos os voluntários, porque vocês abdicam de uma parcela da vida de vocês em prol a essas vidas. Vocês abrem mão de tempo que vocês poderiam estar desenvolvendo outra atividade profissional, passeando, estando com a família em um momento de lazer, para cuidarem dessas vidas. E é esse o exemplo que a gente quer levar para vocês. Porque para nós, quem tem valor é quem dá valor à vida. Eu sempre termino o programa falando que você merece ser feliz. Mas hoje eu vou terminar dizendo que todas as vidas merecem respeito.
Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Obrigada. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Construtora Rocha e Macedo. Excelência que constrói confiança.